Bom dia, meus queridos amigos, do grupo do Centro Espírita Verdade e Luz, do grupo de estudos da segunda-feira. Como nós estamos distanciados uns dos outros, eu fiz um resumo do livro que nós estávamos estudando no início do ano, que é Obreiros da Vida Eterna. E nós chegamos até o capítulo 7. E para relembrar um pouquinho antes, o André Luiz, com mais algumas pessoas, vem para o plano, saem de nosso lar e eles virão para a Terra para ajudar no desencarne de 4 pessoas, para ajudar no desligamento do cordão fluídico de 4 pessoas. Mas antes deles virem para a Terra, eles param numa colônia espiritual abaixo de um nível menos evoluído que o nosso lar, que é comandada por irmão Gotuso, que é um espírito que é o responsável por essa casa, por essa colônia espiritual, no acolhimento dos sofredores. E tem uma equipe muito grande ajudando no desenvolvimento e no atendimento desses irmãos que saem do umbral e que vêm para essa colônia. E essa colônia se chama Casa Transitória. Ela é casa transitória porque não é porque os espíritos passam de lá e vão para outro lugar. É que ela muda de lugar de acordo com as necessidades do ambiente, com a necessidade que o plano tem, o plano espiritual tem. Então ela fica num determinado lugar e depois ela muda de lugar. Então ela transita pelo orbe terrestre de acordo com a necessidade. Por isso é casa transitória. Então, eles chegam lá, conversam, se encontram com as pessoas, e a irmã Zenóbia é uma das que ajudam o Gotuso a trabalhar com esses irmãos. Bem, depois de todas as orientações, de todo o conhecimento de como funciona essa casa, antes deles virem para a Terra, essa equipe de André Luiz, a irmã Zenóbia pede uma oportunidade de ir até Umbral, porque ela quer resgatar uma pessoa, trabalhar com uma pessoa que ela tem ainda um resgate a cumprir com ele. Dentro da mente dela, ela ainda precisa ajudar esse irmão. E ele se chama Domênico e é um ex-padre, porque eles se amaram e não tiveram a oportunidade de ficar juntos, e ela, por um problema qualquer, ela teve que se casar com um senhor que já era viúvo e que tinha uma porção de filhos. Então ele entra para o seminário e vai se tornar padre, mas ele continuou amando a Zenóbia. Bom, e dentro do seu sacerdócio, ele não foi um padre exemplar, como deveria ser. Ele cometeu vários deslizes em relação ao sacerdócio, em relação à missão que era para que ele cumprisse ali. Em desencarnando, ele vai para Umbral e lá ele fica um bom tempo. E a irmã Zenóbia, que é mais evoluída, porque ela cumpriu a parte dela, mas ela achou que ela precisava ajudar esse irmão, porque ela gostava, tinha um sentimento bom por ele, e ela tinha que ajudar esse irmão. Então antes da equipe do André Luiz vir para a Terra, eles vão até Umbral, organizam uma expedição e vão para buscar o Domênico. E junto com essa equipe vai uma médium que ela tem uma vidência
muito aberta e ela tem a leitura mental das pessoas, dos espíritos. Então, muitas vezes, ela não tem necessidade de falar com eles. Ela lê a mente e vai passando as informações para os outros que vão conversar e doutrinar e passar orientações para o espírito. Por isso que o capítulo 7 é a leitura mental. E trazendo o Domênico para junto da equipe, ele fica renitente, ele não aceita, ele fica questionando onde estão todas as benesses que a Igreja Católica prometeu. O céu, e o último padre que veio assisti-lo e dar a extrema-unção, que prometeu o céu, que ele estaria com os anjos, e de repente a surpresa dele é chegar do outro lado numa condição terrível. Então, quando ele tem a oportunidade, ele fica bravo, esbravejando e não quer aceitar e acreditar que eles possam ajudar. Então, ele questiona esse tipo de orientação que ele teve na Terra, acreditando em tudo que a doutrina católica passou para ele, e que na realidade não existia céu, inferno e purgatório da maneira como ele entendeu. E chega lá, ele está no umbral que para ele seria o inferno, porque lá ele encontra os espíritos menos evoluídos e ele sofre muito. Bom, quando ele é resgatado e não consegue questionar, ele não consegue entender, ele está muito revoltado. E na equipe do André Luiz tem um outro irmão que é um ex-padre também, mas que já está bem evoluído. Então ele conversa como padre, então com o Domênico, e entre os dois ele consegue estabelecer um diálogo. Nesse momento, a irmã Zenóbia fica escondida, ela não aparece para ele, para não perder a oportunidade do que está conversando. O capítulo é muito lindo e muito profundo. Eu estou fazendo um resumo, mas eu aconselho que cada um pegue esses capítulos e leia. E nessa situação, como ele estava difícil dele entender tudo isso, eles evocam o espírito da mãe do Domênico. E aí ele é acolhido pela mãe, abraça a mãe acolhe ele nos braços e então ele começa a contar a história. É aí que conta a história dela e dele. E a mãe é um espírito evoluído que vai ajudar a Zenóbia, porque ela é um espírito evoluído também, então ela vai trabalhando a mente dele para que ele aceite acompanhar essa equipe do plano para ir para a casa transitória e sair do umbral. Nesse meio de tempo, os outros espíritos que são umbralinos, que estavam lá por perto, eles também querem ajuda, uma porção deles querem ajuda. E aí todos eles estavam questionando as religiões nas quais foram ensinadas, não só na católica, mas em outros tipos de religiões que prometiam um céu do outro lado. Então, só que eles seriam resgatados, mas aqueles que estivessem com a pureza de intenção, realmente com a intenção de se melhorar. Porque, em contrapartida, tinha uma equipe de espíritos menos evoluídos que iam contra e que queriam desmoronar essa doutrinação. Então, eles passaram por muitas dificuldades, a equipe, suportando todos os ataques dos menos evoluídos, usando de técnicas que nós não temos nem noção e que lendo o livro dá para entender. E aí eles conseguem então trazer o Domênico para a casa transitória. E depois eles falam que tem uma equipe que é destinada a fazer uma inspeção
porque cada espírito que realmente tiver com a mente aberta para poder se melhorar, ele vai apresentar uma luz diferente dos outros. E todos aqueles que tiverem aquela luz vão ter a oportunidade de voltar para a casa transitória, entrar na casa transitória para serem tratados. Então, realmente, eles querem se melhorar. Aí eles voltam para a casa transitória e vem muitos espíritos junto. Mas quando eles chegam, eles encontram uma série de espíritos, uma quantidade grande de espíritos que são encarnados e que foram desdobrados pelo sono físico e que foram lá para ouvir as orações e ouvir as orientações que o plano tem que dar para cada um deles, para todos. E aí, à noite, todos se reúnem e vão agradecer a Deus os benefícios e a graça de poder trabalhar, apesar de ainda terem débitos a cumprir, mas eles estão trabalhando no desenvolvimento espiritual deles. E aí, a manifestação da mãe de Gotuso, ela se manifesta e pede o Gotuso, que é o orientador da casa. Ela pede que ele perdoe o homem que se casou com a sua esposa quando ele desencarnou. Então, o que acontece? Quando o Gotuso era um médico bem situado na vida e ele tinha um determinado patrimônio. Tinha a esposa e os filhos pequenos, e ele teve uma doença e desencarnou. E o objetivo dele era que os filhos, e todo esse patrimônio que ele adquiriu era para que os filhos estudassem e tivessem uma vida melhor. Aí ele desencarna e vem para o plano. E passa muito tempo, já se passaram 40 anos. E nesse momento, ele nunca perdoou porque a mulher se casou com outro. E numa das oportunidades que ele voltou para a Terra, ele encontra a esposa casada com outro e os filhos grandes e totalmente fora do que ele tinha projetado para os filhos. Então, ele se revolta e não perdoa esse homem que se casou com a sua esposa, com a sua ex-esposa, com a viúva. Bom, ele, depois das orientações, de tudo que a mãe conversa e consegue explicar as causas e todos os motivos que ela não poderia ficar sozinha, ela era muito jovem e que os filhos precisavam de um pai, mas ele ficou revoltado porque esse outro marido, ele era ganancioso, ele aproveitou todo o dinheiro que tinha e direcionou os filhos para trabalhos que se preocupassem exclusivamente com dinheiro e não com a parte espiritual. Bom, então, depois de horas e horas de conversa e orientações, e a mãe explicando e orientando, a mãe de Gotuso, ele aceita reencarnar na mesma casa que ele desencarnou, na mesma família. Mas nesse tempo, a esposa dele é trazida para o plano para que eles conversem. Eles conversam, entram num acordo, só que a mãe dele explica que ela não pode mais ser a mãe dele porque ela é idosa. E ele vai reencarnar como neto dela. Então ele vai reencarnar na mesma família como filho de um filho dele. E esse marido segundo, que também é idoso e que está com problemas e está... Uma série de problemas os idosos têm. A mente dele também estava precisando ser trabalhada. O Gotuso, reencarnando como neto, será o alento na vida do avô e da avó. Então, Gotuso resgata os débitos que ele tem com a família e ele vai fazer a inocência de uma criança
E todo o carinho que uma criança dedica aos avós e aquela convivência vai fazer com que eles se melhorem. Então a reencarnação do Gotuso é um resgate para ele e para a família também. Isso é projeto reencarnatório, gente. Projeto reencarnatório. E nada fica, nada é esquecido. Nós vamos resgatar, como disse Jesus, ceitil por ceitil. Zenóbia e os outros trabalhadores da casa preparam-se em preces e em técnicas eletromagnéticas para a saída da casa transitória para outro setor. Então eles vão para um outro lugar que se chama o Abrigo de Fabiano. Mas porque o ataque que vinha do umbral era muito grande. Muitos queriam destruir, queriam entrar para destruir. Mas por quê? Vieram aqueles espíritos que estavam arrependidos, vieram para lá. E os que tinham o cordão luminoso e que tinha a equipe que ia ver aqueles que realmente estavam arrependidos, entraram e foram acolhidos para em determinados lugares por todos, para que eles pudessem ser trabalhados. Então acolheu uma grande equipe, além do Domênico e além de ter trabalhado Gotuso para que ele pudesse reencarnar. Então são alguns capítulos que fala a respeito e vai contando detalhes muito profundos aí. Bom, André Luiz e os amigos se preparam para voltar para a crosta para ajudar o desencarne das quatro pessoas, depois desse trabalho, essa experiência que ele teve lá na casa transitória e no abrigo de Fabiano. Essas pessoas que estão reencarnadas, que estão encarnadas e que eles vão ajudar no desligamento do perispírito, são pessoas de religiões diferentes, de várias religiões, e cada um tem um tipo de condição espiritual, e para cada um vai ter um tipo de assistência, de acordo com a crença de cada um. Mas antes deles desligarem, todos eles estão em fase terminal de saúde. Antes deles de desencarnarem, eles são levados pelo sono físico no plano espiritual, e onde eles vão ser preparados para o desencarne. Aí um irmão pergunta ao mentor se isso é comum acontecer com todos os que vão desencarnar. Mas ele diz que não. Isso só acontece com as pessoas que têm merecimento. Então vai contando a história de cada um. É muito bonita a história. Quando eles acordam no plano físico, dizem para os familiares que tiveram um sonho lindo. Mas eles não têm noção de que eles foram levados para lá e entraram em contato com esses espíritos que foram evoluídos, que prepararam cada um deles para o desencarne. Então a equipe do plano, onde está André Luiz, começa a ajudar no desencarne de Dimas, que é vou dizer assim, caso número 1. Não está escrito isso no livro, mas eu estou falando para a gente poder entender. O desencarne de Dimas, que é um espírito que ele é bem desenvolvido, bem evoluído. Mas quando eles estão fazendo o desligamento, existe uma certa resistência do espírito. E eles pedem que a mãe dele venha ajudar. Mas ele ficou preso a isso, e depois, durante o texto, vai dar para entender o motivo. Ele fica um restinho do cordão luminoso que liga o corpo físico ao perispírito. E a mãe, então, fica com ele. O velório foi na casa, naquela época, né, em 1940, e a mãe fica acolhendo o filho num canto da casa, e ele fica assistindo o velório, porque ainda resta um pouco do cordão luminoso que não conseguiu desprender. Aí as pessoas que vêm fazer visita para o corpo do Dimas, os amigos, começam a comentar histórias sobre ele,
e começa a perturbar a mente dele. E ele sentia todas as vibrações e sofria muito. Inclusive de um senhor que ele foi testemunha de um assassinato e ele nunca comentou com ninguém e nunca condenou e nem nada, porque ele era muito bom, um espírito muito bom. E a pessoa que ficou sabendo da história comentou isso no velório. E em comentando isso, ele atraiu o espírito que foi o assassinado. E ele não sabia quem tinha assassinado. E naquele momento, ele ficou sabendo que fulano de tal que tinha assassinado. Então, teve um embate das entidades ali dentro do velório. Isso, a história é longa, mas o que nós tiramos de lição de tudo isso? Quando se vai participar de um velório, nós não sabemos a condição em que se encontra cada um que desencarnou. Porque nós conhecemos a vida física, mas não sabemos o que vai na mente de cada um. Então, nós temos que evitar fazer comentários a respeito. E a importância da prece nos velórios, do silêncio, da oração, da vibração em favor daquele espírito que está se desprendendo ou que ainda não se desprendeu. E o que ia acontecer? Como ia se desprender totalmente somente depois que fosse enterrado, os despojos, e que não tivesse mais nenhum tipo de comentário ali. Então o plano ia poder trabalhar e desligar totalmente o perispírito dele. Mas a mãe ficou acolhendo esse filho até que ele se recuperasse. No segundo caso foi diferente. O espírito era mais evoluído e desprendeu o perispírito rápido e não presenciou o velório. Então foi um espírito bem evoluído, foi desprendido, foi levado para o plano e já foi para lá tranquilamente. Não presenciou o velório e ficou acolhido lá na casa de Fabiano. O terceiro caso é de Dona Albina, é uma senhora que cuidava de uma instituição para órfãos. Ela estava em vias de desencarnar. E eles foram para lá, para aquele lugar, pela orientação do plano espiritual. Ela estava com falência de órgãos já. E ela foi a pessoa que dedicou a vida inteira para esse orfanato. E aí foi pedido para que eles energizassem o corpo e o espírito dela, da Dona Albina, para que ela ficasse mais um tempo encarnada. E isso fazia parte de um projeto do plano espiritual. Por quê? À medida que foi contando a história, foi falando. Foi recolhido nesse orfanato um espírito, um menino, um espírito extremamente evoluído que ia ajudar muito na evolução, no trabalho evolutivo e no projeto reencarnatório e no projeto de vida do plano espiritual. E a filha de Dona Albina estava grávida de uma menina, que era outro espírito evoluído, que junto com esse menino, eles iriam continuar os trabalhos espirituais quando a Dona Albina se desencarnasse. Mas a filha da Dona Albina, grávida de início, ela estava com uma tendência a fazer um aborto. E se a mãe desencarnasse naquele momento, ela não ia ter a força, porque a mãe ficava orientando e preparando. Ela poderia fazer um aborto e perder o projeto de vida do plano espiritual, o projeto reencarnatório. Então eles pediram que a equipe do plano fosse imprimindo energia para que ela tivesse melhoras. Então passava um dia, ela melhorava e o tempo foi passando e ela ficou um tempo ainda encarnada lá na Terra com a ajuda do plano espiritual e orientando as pessoas. E esse menino veio conversar com ela em vida, né? Esse menino encarnado.
e essa criança que ia reencarnar fazia parte do pacote, né? Como podemos dizer. Até que a dona Albina conseguiu sozinha se desligar. Quando as coisas se resolveram, ela conseguiu sozinha se desligar do corpo físico, não precisou da ajuda da equipe, pelo merecimento dela, por tudo que ela trabalhou. Quando ela viu que as coisas, o plano espiritual já tinha explicado, porque ela via todas as entidades que estavam ali para ajudar, via o André Luiz e todos os outros. Então ela se desliga sozinha, se desprende e vai de livre e espontânea vontade para o plano, mas ela já estava definido todo o trabalho que ia ser continuado com a partida dela. Ela ia continuar assessorando o grupo, mas do lado de lá, ia ser um anjo de guarda. E o quarto caso é o caso de Cavalcante, que foi um desprendimento difícil. Ele estava em coma, né? E um padre e um médico queriam praticar a eutanásia porque ele estava com a falência dos órgãos, estava totalmente mal. Então eles achavam que eles iam abreviar o sofrimento. Mas ele tinha que resgatar muita coisa. E o plano espiritual, querendo fazer o trabalho espiritual, e o plano, as pessoas encarnadas querendo achando que ia abreviar o sofrimento do infeliz, do Cavalcante. Aí ele se confessou, deu extrema-unção, passaram, tal. O plano influenciou para que não fizesse, mas não conseguiu tirar da mente dessas pessoas que fizesse a eutanásia. E aí o espírito dele via no hospital que ele estava numa enfermaria, outros doentes nas camas, ele via as entidades, o espírito do Cavalcante, as entidades sugando a energia dos outros, sugando o restinho de fluido vital que cada um tinha lá. E ele falava, tire esses demônios daqui e tal. Então todo mundo achava que ele era louco, que estava louco, e que quando ele voltava um pouquinho a mente, os encarnados achavam que não tinha condições de continuar cuidando dele e que era a melhor coisa acabar o sofrimento dele. E diante do quadro, o médico diagnosticou uma loucura, porque ninguém entende a visão da mente das pessoas que estão para desencarnar, quando o perispírito está com os laços afrouxados do corpo físico, ela tem visões. E normalmente as pessoas falam, está esclerosado, está louco e tal, porque está vendo o demônio e tal, mas na verdade é o espírito que está vendo coisas que ele não veria se ele tivesse no seu estado normal. E aí os encarnados que estão em volta vão dar a sua versão, a sua visão, porque não acreditam na espiritualidade. Muito bem, diante do quadro, então, fez-se a eutanásia. Quando ele toma a injeção para desencarne, essa injeção paralisou o corpo físico e o corpo espiritual. Impediu o desligamento gradual do perispírito. E aí André Luiz falou que só poderia ser feito depois de 24 horas. Depois que os despojos estivessem lá no cemitério e que não tivesse mais influência de nenhum encarnado, como foi o caso do outro, que restou um pouco do perispírito do cordão fluídico. Depois de um tempo, os espíritos tiveram, então, a oportunidade de analisar a situação. Aí, todos se encontram com Zenóbia, agradecem, fazem uma prece
e começam a ajudar os mais infelizes lá dentro da casa de Fabiano. E cada um desses que desencarnou, cada um dentro da sua condição, vai ter um tipo de momento diferente para acordar no plano espiritual. São 4 casos diferentes. Então, é o resumo de 200 páginas praticamente, que eu falei em meia hora, para poder, senão teria que ficar lendo o livro e ia ficar muito cansativo para todos. Mas eu peço que cada um leia cada caso e analise os detalhes de como se processa o desencarne, o desligamento do perispírito e do corpo físico das pessoas. E uma lição que tiramos de tudo isso é que se vai depender do grau de evolução em que cada um se encontra, e que André Luiz passou isso para Chico, Chico Xavier passou isso para nós, orientados pelo Emmanuel, é para mostrar para cada um de nós, dar um alerta para nós mudarmos a nossa vida já, para não dar trabalho para a equipe do plano espiritual e principalmente para que nós possamos evoluir cada vez mais e deixar para trás tantas coisas sem importância que prendem o nosso espírito e o nosso perispírito no corpo e na terra. Porque cada um tem o seu tempo de chegar e tempo de partir. Então nós temos que entender muito, que essas lições entrem muito bem na nossa mente, no nosso coração, que Deus permita que ela se abra cada vez mais para entender essas lições, que são questões que vão explicando. Eu fiz um resumo da história de uma forma geral, mas dentro dos capítulos são os detalhes científicos que fazem com que se desprenda molécula a molécula o perispírito do corpo. Da mesma forma, quando reencarnou, o perispírito foi acoplado molécula a molécula no corpo físico, no desencarne ele vai desprender molécula a molécula também. Só que no reencarne, o espírito passou por um esquecimento. E no desencarne ele está com a mente borbulhando ali, repassando todas as coisas que já viveu durante aquele tempo que viveu encarnado. Então é mais difícil o desprendimento se o espírito for muito apegado à matéria, muito apegado aos bens, às mágoas, aos rancores, ao invés de aproveitar o momento que normalmente as pessoas ficam um tempo adoentadas e acamadas, aproveitar aquele tempo para se melhorar? Não. Muitos ficam remoendo as mágoas e isso atrasa o desligamento do perispírito e do espírito. E isso vai fazer um sofrimento maior quando chegar do outro lado, porque achando que ia para o céu, ia ter anjos tocando harpas, porque a ideia de céu é diferente do que na realidade existe, o que é passado por André Luiz para Chico e por Emmanuel, para que nós entendamos a realidade, que raciocinemos a respeito. Não é um conto de fadas, é uma realidade e que tem bases científicas e filosóficas para que nós possamos entender. É muito importante tudo isso. E para encerrar, André Luiz volta para o plano espiritual, para nosso lar com os amigos, para se preparar para as próximas missões. A prece no final do livro é tão linda, que eu peço que todos leiam a prece que a irmã Zenóbia faz em agradecimento a Deus antes que André Luiz e sua equipe voltem para o nosso lar. Então, meus queridos, fiz esse resumo da história para que não se perca aquela sequência que nós vínhamos estudando antes da pandemia e que depois nós ficamos esses meses todos parados, e para que não perca essa sequência.
E quando nós voltarmos, nós vamos já mudar de livro. Nós já vamos para o livro No Mundo Maior. Assim que terminar esse isolamento, nós voltaremos e vamos estudar o livro No Mundo Maior, que é a sequência deste, Obreiros da Vida Eterna. Todos eles são extremamente ricos de aprendizagem. Então, pode ser que muitas pessoas não tenham tempo de ouvir, ficar meia hora ouvindo o que a Virgínia está falando, mas assim, ouça um pedaço agora, um pedacinho depois, um pedaço depois, mas se interem da história de uma forma geral e das mensagens que são passadas nela. E aquele que tiver mais interesse, leia o capítulo. Vai lendo os trechos das histórias que eu acabei de contar, que são detalhes e pormenores preciosos para nós. Que Jesus abençoe a todos nós e que permita que cada um possa ter entendido o que eu tentei explicar, segundo o que eu entendi. E assim seja.